entendi. Eu fico olhando para assim. Você pode olhar de vez em quando para lá. Vamos lá. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é a Fabiana Benassi. E hoje eu trouxe uma recém-amiga para eu fazer uma entrevista com ela. Eu estou aqui no YogaCon, e o YogaCon foi um congresso que aconteceu no fim de semana com várias aulas de yoga, vários professores. A energia foi muito boa aqui, muito gostosa. E aí, conversando com a Fê, ela me falou do projeto dela, que é Yoga Refloresta. Yoga Refloresta. Yoga é bom para memória, né? Então não lembrando o nome. Yoga Refloresta. E eu convidei para ela falar um pouquinho do Yoga Refloresta e também para conhecer um pouco do trabalho dela. Ela tem uma escola chamada Ilha Bela Yoga, que fica lá na Ilha de Ilha Bela. E primeiro, obrigado, Fê, por você estar aqui. Muito obrigado. Eu queria perguntar, antes de começar a falar do projeto, Sim. como é que você começou a praticar yoga? Como é que o yoga tocou a sua vida? Por que você entrou nesse universo? Queria que você contasse um pouco da sua história. Tá. Eu comecei a praticar yoga. A primeira prática foi na Flórida, há 14 anos atrás. E eu comecei a praticar yoga. Uma amiga minha que virou instrutora de yoga e acontece que mora na Ilha Bela. Nossa, que legal. A grande amiga minha me levou para o estúdio e Depois não parou mais. não parei mais. E o que tocou mais você? Assim, o que você sentiu que... A yoga começou a me tocar bem mais tarde na minha vida, quando eu estudava no Canadá e eu era bem racional, sabe? E a Shavasana era para eu pensar sobre matemática. Nossa! Você não desligava? Você não chegava a desligar, você ficava... Não. Por muito tempo o yoga foi exercício para mim. Por isso que muita gente que vem para o yoga para praticar só por exercício, eu entendo isso. Eu não tinha o tempo para outra parte do yoga. Eram meus 2 horas de exercício, ia para casa de volta estudar. Nossa! Mas a yoga me tocou quando eu me formei. A ideia de relaxar, de deixar, de let it go, né, que se fala lá fora, era uma ideia muito estranha para mim, mas acabei me apaixonando por essa ideia e, como muitos instrutores de yoga, quando você passa por um momento ruim, é um momento em que você quer se transformar um pouquinho, quer crescer um pouco. Então eu comecei a ler livros de yoga e aí yoga começou a fazer parte de minha vida fora do tapete de yoga. Olha que legal, hein? Eu gosto de ouvir as histórias porque cada um tem uma forma de se conectar, né? Sim. E a minha história, assim, foi muito engraçada porque eu tinha um livro em casa da minha mãe e eu resolvi fazer por aquele livro. Acho que eu nunca contei aqui também. Eu resolvi fazer por aquele livro. E aí eu fiz, assim, 3 asanas. Aí depois tinha um textozinho lá explicando o que era yoga e tal. Mas eu me senti tão bem, eu dormi muito bem aquele dia. E no dia seguinte eu ia pra academia fazer natação. Aí eu fui nadar e meu braço, nossa, que legal, né? E meu braço indo lá embaixo, assim, eu falei, nossa, olha a diferença. Foi uma coisa assim que foi muito forte. Sim. Aí a partir daí eu queria conhecer. Fui praticando pelo livro, era um programa de 21 dias, olha só que legal. Fiz pelo livro a praticazinha dos 21 dias, mas depois eu queria conhecer. Aí quando eu fui para a escola a primeira vez foi a mesma coisa, foi intenso também. Mas cada pessoa tem uma história, e geralmente essa história não é aquela história assim, eu queria conhecer yoga e fui lá praticar yoga, né? Não, às vezes você teve alguém que praticava e chamou e... No meu caso, sim. Ou muitas vezes a pessoa busca porque ela quer se sentir melhor porque está passando por um momento difícil de vida, ou recomendação médica, acho que é interessante, recomendação médica, aí vai lá e pumba de novo, né? Então, geralmente nunca é vou fazer yoga pelo yoga, né? Como se isso fosse uma coisa já presente. E cada história tem uma coisa muito rica, assim, de ouvir, né? Sim. E aí você ficou praticando um tempo e veio para cá, para o Brasil, né?
Você praticou lá fora? Eu pratiquei yoga por muito tempo lá e virei instrutora de yoga. Lá. Virei instrutora de yoga. Onde que era antes? Eu fiz na Índia, mas os instrutores eram canadenses. Eu estava fazendo uma caminhada de 50 dias na Chapada Diamantina. Uau, que legal. Estava no momento em que a relação acabou, a profissão estava um momento complicado, estava difícil de arranjar contrato, eu sou cientista florestal. E caminhando no meio do mato, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, eu acho que eu vou ser instrutora de yoga. Aí eu mandei um questionário, tinha um questionário, mandei a resposta, e uma das perguntas no questionário é qual foi o momento mais difícil na sua vida e o que você fez para passar esse momento. Eu respondi assim, está acontecendo agora, eu não quero falar sobre isso. Aí continuei caminhando e uma semana depois, quando eu voltei para a internet, você foi, pera um pouquinho, como assim? Eu pensei uma semana atrás em ser instrutora e agora... caiu, Então foi assim. Você fez assim... Não foi uma coisa assim, daqui 2 anos eu vou ser instrutora de yoga, foi... Pera um pouquinho, há uma semana atrás eu não era instrutora de yoga, agora eu tô indo pra Índia fazer um treinamento, como assim? Que legal, nossa, muito legal. Essas coisas inesperadas, né? Sim, foi bem inesperado. E foi uma maravilha, porque foi a minha cura, né? Foi muito bom pra mim. Muito legal. Cada história. Agora, eu quero te perguntar uma outra coisa. Como é que por que você decidiu abrir escola lá? Como é que foi essa ideia, assim, que você... vou abrir a escola aqui. Como é que foi isso? Tá. Quando eu vim para o Brasil, eu ia abrir um estúdio de Moksha Hot Yoga. Eu fiz um tour no Canadá, eu estava conhecendo todos os estúdios e abri um estúdio de Hot Yoga que na verdade é um estúdio bem maior. Eu ia fazer isso em Curitiba. Uhum. Só que quando eu fui para Curitiba, é um lugar ideal para Hot Yoga, porque é um lugar frio, mas meu coração não estava lá. Então eu falei para minha amiga, olha, eu vou lá na Ilha Bela, porque o investimento vai ser grande. Eu vou lá na Ilha Bela, vou dar uma olhadinha e depois eu volto se eu tiver com a resposta, né? Na balsa eu já sabia que eu ia mudar para a ilha. Eu não vou voltar mais não, vou ficar Na balsa eu já liguei para ela e falei, olha, não vai rolar Curitiba. Já sabia, a Ilha Bela sempre me chamou. Eu sou frequentadora da ilha há muitos anos. Eu atravessei a balsa, já sabia que era lá que eu ia ficar. E daí que essa conexão que você tem com a natureza, assim, pelo seu trabalho, né? Sim. Anterior. Ilha Bela para mim é mata, eu sempre achei. Ilha Bela para muita gente é o mar, as velas. Para mim sempre foi a mata. Mas o investimento que eu queria fazer era muito maior do que um estúdio pequenininho, porque a comunidade da ilha é pequena, são 30 mil habitantes. E aí eu comecei a fazer pesquisa na internet para ver se tinha alguma marca no Brasil que só vendia produtos ecológicos. E tem a Ecomet, que vendia a marca, desculpa, a linha Meu Mundo, mas só isso, não tinha uma marca como lá fora. Tem o Manduca, que para mim é um exemplo de empresa. Então eu falei, bom, é isso, eu vou morar na ilha, mas o mercado vai ser fora da ilha. Olha, que legal. Então foi assim que surgiu a ideia da Ilha Bela Yoga. É dica para quem também está começando a querer entrar nesse universo do yoga, né? A parte profissional também é importante, né? É um equilíbrio de você... Eu vejo assim, você tem que ter um equilíbrio... Porque o yoga, ele é muito aquele negócio do desapego, às vezes, do desprendimento... Mas você tem que ter o outro lado enraizado, né? Sim. Nessa parte profissional, nessa parte como é que você vai estruturar e às vezes a gente não pensa muito nisso como professor, né? Eu penso muito. Isso mas é importante. Porque eu, por exemplo, vim de um ambiente corporativo para depois dar aula de yoga. E é engraçado, porque quando eu ia dar aula de yoga, eu dou muito aula de uma empresa. Sim.
E quando eu ia dar aula de yoga nas empresas, às vezes você tinha comentário assim da pessoa faltar, da pessoa não fazer determinadas coisas de um jeito que tinha que ser feito, porque não tem essa cultura. E não é certo nem errado, mas é uma questão muito de adequação para o ambiente, e é legal porque você uniu o útil ao agradável, né? Você queria ficar num lugar, você sabia que não tinha possibilidade, por exemplo, de ter, sei lá, turmas grandes, mas você conseguiu atingir muito mais gente Sim. com a ideia de fazer esse trabalho com produtos ecológicos. Né? Isso. Eu juntei o útil ao agradável, eu sempre digo isso. O útil é porque eu preciso do meu ganha-pão. O agradável é porque eu posso guiar a aula de yoga. E no lugar que você está ainda? É no paraíso. Ai, que delícia. Agora eu quero perguntar do projeto Yoga Refloresta. Yoga Refloresta. Tá. O nome. Vou lembrar já. Então, ano passado eu fiz o projeto CB365 que você participou. E foi um sucesso, mas esse ano eu resolvi fazer algo diferente relacionado à minha profissão. Eu sou cientista florestal, como eu falei, e a ideia surgiu no final do ano passado. Então eu vou ter que voltar 2 anos. Quando eu voltei quando eu voltei para o Brasil, a minha irmã falou assim para mim: Fê, você pode reflorestar o meu sítio? É como pedir para o padre rezar, né? Eu falei, que legal. Legal. Então eu fiz isso por mais ou menos 1 ano e meio. Eu ia para o sítio dela e plantava as árvores nativas. Que legal. Aí mais ou menos no fim do ano passado ela falou: Fernanda, para de me dar planta, para de me dar muda, já deu, não tem mais espaço. Mas aí deu gostinho, né? Aí eu pensei, bom, como é que eu vou continuar a plantar árvores e fazer o que eu amo? Então, novamente, eu juntei o útil ao agradável e resolvi que todo tapete de yoga que eu vendo, eu planto uma muda nativa. Olha, que delícia. Então, assim surgiu o Yoga Refloresta. Mas é engraçado, assim, você me fala, pelo que você está me contando, assim, pelo pouco que eu conheci você, Sim. mas é engraçado que você sempre fez as coisas que você profissionalmente gostava. Sempre. E eu tenho um pouco disso também, mas a base do yoga é você seguir sua vocação. Você já acho que praticava yoga antes de você conhecer o yoga e não necessariamente... Porque se você segue o seu Dharma, você está feliz, né? E eu segui meu Dharma não pelo yoga, eu segui o Dharma trabalhando no mato, fazendo pesquisa no mato. Hoje, como o yoga me chamou, eu juntei os dois e, graças a Deus, estou bem feliz com isso. Olha, que legal. Eu acho que você atingiu também o público certo, né? Porque eu acho que essa conexão com a natureza, de quem pratica yoga, ela é maior, né? A natureza tanto interior, quanto... Não dá para você não perceber a natureza exterior. Por isso que muitos professores acabam virando vegetarianos, veganos, né? Porque você não consegue depois comer carne lá se você está percebendo que tem todo um processo por trás daquilo e você começa a se sentir responsável. Né? Então acaba sendo eu acho que um trabalho que é mais difícil você chegar, digamos, para a população como um todo, assim, né, maior, né, e fazer um projeto desse, e não necessariamente a pessoa vai ter a consciência do peso, né? Sim. Que isso vai gerar, né? Para a gente no futuro também, né? Sim, o Yoga Refloresta tem uma parte de educacional. Por exemplo, na primavera eu vou levar adolescentes e vou ensinar eles a plantarem, falar sobre mudas. Então, eu pretendo alcançar as pessoas que também não têm essa consciência de cuidar do meio ambiente. Eu espero já estar fazendo isso, mas vamos ver. Mas você já plantou uma grande semente, uma sementinha pequena, mas tem um potencial enorme para ir muito mais longe. E como é que a pessoa pode fazer para participar do projeto? Do Yoga Refloresta? Bom, você poderia participar do Yoga Com, eu estaria doando mudas. Se você comprar um tapete de yoga da Ilha Bela Yoga, eu vou plantar uma muda para você. Legal. Então... eu vou depois deixar o endereço do site aqui embaixo para vocês acessarem, do Yoga Refloresta, aqui embaixo.
Vou deixar, não sei se está aqui ou aqui, ou não sei, mas vai estar em algum Agora lugar vai aqui. ter que estar Vou deixar o endereço aqui para vocês acessarem o Ilhabela, lá o site do Ilhabela. E quem quiser conhecer o seu trabalho também pode ir pelo site. Tem mais algum contato que você... Pode vir praticar yoga comigo na ilha. Você faz retiro lá na ilha? Então, é um segredo. Ah. Vai acontecer, mas é melhor não. Ah, tá bom, tá. Talvez aconteça. Tá bom. Então, qualquer coisa, eu vou deixar o endereço aqui que você pode entrar lá para saber. É, daqui a alguns meses. E tem o Facebook também, né? Ilhabela Yoga no Facebook. Tem o Instagram, Tem o Instagram. redes sociais todas. Então, quem quiser, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho da Fê. Fê, valeu. Obrigado. Dá um abraço. Dá um abraço. Adorei. Obrigada. Muito obrigado. E se você achou legal, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo, né? Principalmente para falar um pouquinho do projeto social, porque eu acho que todo mundo sabe das mudanças climáticas que a gente passa e é muito importante a gente ter essa conscientização, conscientização do trabalho de reflorestamento, de preservação. E quando a gente tem um trabalho social como esse, eu acho que a gente tem que apoiar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê.